Em um ambiente de constantes mudanças, as formas de mensurar e entender os objetivos de negócio estão em constante evolução. E transformar essa capacidade em uma vantagem competitiva é essencial. Hoje vamos explorar como, mesmo diante de tantas transformações, os dados continuam sendo uma peça central na construção de estratégias online eficazes. Vamos descobrir como utilizá-los para não apenas acompanhar essas mudanças, mas para também liderar o caminho. Para falar sobre o domínio dessa mudança, para falar sobre como maximizar essa estratégia online com dados, vamos chamar ele, que é um profissional com grande experiência na liderança de times de dados com impacto nos negócios, passou por grandes startups e hoje dedica-se à transformação digital do maior varejista alimentar do país, no grupo Carrefour. Vamos falar com ele, que é o CDO do Carrefour, Arthur Silveira Lima. Seja bem-vindo, Arthur. Boa. Vocês estão bom? Boa. Primeiro, obrigado pela equipe do E-Commerce Brasil pela oportunidade de falar. É muito gostoso a gente falar um pouquinho sobre dados, né? E principal, falar como ele pode ser parte da nossa estratégia e como ele tem esse papel fundamental na nossa mudança. E aí a primeira pergunta que eu gosto de trazer para vocês é: a gente precisa medir alguma coisa? Sim. Medir é principal aqui. Por que medir é principal? E aí a gente pega carona com as pessoas que sabem fazer desenvolvimento, que sabem desenvolver um negócio, né? E eu trouxe para vocês esse coach aqui do Peter Drucker, que ele fala que se você não pode medir, você não pode gerenciar. Quando a gente pensa isso no nosso dia a dia, real é uma verdade, né? Se você não sabe o que você está medindo, se você não sabe a direção que você está indo, como que você sabe que você está fazendo certo ou você está fazendo errado? E aí, a gente dá um passo a mais. Quando a gente fala não só sobre medir, mas também como que a gente usa essa mudança, a gente domina essa mudança para maximizar os nossos resultados. E aí eu convido a vocês a gente dar uma olhada sobre o que é 2024. 2024 é um ponto de inflexão. A maior parte de vocês que estão aqui devem ter escutado, já devem ter visto falar da morte de algumas ferramentas, da mudança drástica entre elas, da mudança de conceito, dos cookies, que ninguém sabe se vai, se vem. Esse é um ponto de inflexão muito importante, porque a gente tem 3 grandes mudanças acontecendo durante 2024. A primeira delas são mudanças regulatórias. A gente sabe que a forma com que a gente usava dados no passado, ela não pode ser usada mais hoje, por causa de LGPD, de GDPR. Todas essas regulações, a gente sabe que geraram empecilhos, não vou dizer empecilhos, geraram desafios para a gente conseguir mensurar de forma correta. E a segunda parte são as mudanças tecnológicas. Muita coisa mudou, igual eu falei para vocês, desde ferramentas até a forma com que a gente usa essas ferramentas. E eu quis trazer um dado super legal aqui para vocês, de uma pesquisa que ela mostra que 50% das pessoas, elas fariam mais negócios com empresas que tomam cuidado dos dados dela, ou que elas respeitam a privacidade dela. Então você vê que isso é uma coisa super importante. E aí, além disso, a gente tem algumas outras mudanças. Quem aqui já ouve há pelo menos 3 anos que o cookie vai morrer? Levanta a mão. Morreu? Não, né? Ainda não. E agora falaram que não vai morrer ainda mais, né? Toda vez a gente vê que essas mudanças, essas tecnologias, elas são efêmeras. Elas vão, passam, quando a gente está quase mudando o trem, a gente tem que voltar atrás. A boa notícia no meio disso tudo é que o nosso papel ainda é o mesmo, só que o nosso jeito de fazer que está mudando. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que isso está mudando, tá? Como que esse nosso jeito, ele pode ser diferente, mas ainda assim no resultado para as nossas empresas.
Bom, primeiro então, o nosso jeito, ele está cada vez mais direcionado para soluções 1P. O que é 1P? É você usar os dados da sua própria empresa, você não depender tanto de dado terceiro, você não depender tanto de interpretações para você conseguir fazer o seu resultado, analisar o seu resultado. As tecnologias e práticas, elas estão cada vez mais centralizadas na privacidade. Você usa isso como fator principal, não é simplesmente mais uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Mas sim, ele é um dos fatores principais para a gente. E por fim, a gente usa cada vez mais modelagem, AI, e eu faço o convite para vocês. Levanta a mão aqui quem recebeu no último ano, 3 meses, alguma empresa incrível que faz AI que vai mudar o seu mundo. Vamos lá, mostra a mão. Quem já... Pouca gente, né? AI, eu fico brincando que a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque ela pode ser usada para o bem, mas ela também, a gente tem que tomar cuidado para só não surfar hype. Para só não surfar aquele negócio de... estão me mandando, deve ser legal, eu não vou entender. Eu preciso realmente entender para que eu estou usando isso. E aí eu convido vocês a gente dar uma olhada como que o Carrefour faz para mensurar e como a gente fala sobre a nossa pirâmide estratégica de mensuração. Porque a gente sabe, né, tem alguns KPIs que eles vão, no final das contas, contar uma história mais completa, ou eles vão conseguir ajudar a gente a entender diferentes âmbitos do nosso negócio. Bom, então começando aqui um pouquinho da nossa pirâmide estratégica. O que é a coisa mais importante quando a gente olha sobre o resultado do negócio? Quem aqui falar que não é dinheiro, me conta onde vocês estão trabalhando, porque dinheiro realmente faz bastante diferença para a gente, né? Ele é um objeto fim, ele sim ajuda a gente a valorar as nossas empresas, a valorizar. Agora, ele é a forma com que a gente chega lá? Não. Então a gente vai falar de pessoas usuárias, a gente vai falar de LTV. Quem aqui já ouviu falar de LTV? Fico muito feliz de ver numa plateia tão grande, tantas pessoas sabendo falar sobre LTV. LTV nada mais é que o lifetime value da pessoa usuária. Quanto de dinheiro essa pessoa vai retornar para o seu negócio. Então você vê que a gente está trazendo componentes para falar quanto que eu vou gerar de receita, de margem, de benefício financeiro para as nossas empresas. E aí depois a gente vai descendo na nossa pirâmide. Daí a gente começa a falar de vendas, daí entra sessões, conversões, e cada vez mais que a gente entra no nossa pirâmide, você vai vendo que elas começam a ser KPIs um pouco mais táticos. Então a gente vai falar de o que foi para PLP, PDP, página, lista de produto, a página de produto, ou o que foi para a gente fazer esses nossos scrolls, o clique. É super importante. Isso, sem dúvida, você entender o comportamento, ele é vital para a gente, principalmente da pessoa usuário, porque eu consigo prever se está dando algum problema, ou eu preciso prever se tem algum problema na jornada como um todo. Isso aqui tudo é muito bonito, né? Mas no final das contas, ele é super difícil. E aí, por que eu vou falar sobre por que é difícil? Muitas vezes, quando a gente está sentado escutando, as pessoas contam um mundo mágico, né? Quando fala, cara, você faz aquela pirâmide, vai um a um, eu te garanto que no final dela, você vai encontrar o pote de ouro. Não é bem assim. Isso aqui, para a gente conseguir fazer, é super difícil. Porque eles acontecem em momentos diferentes. O lifetime value, por exemplo, não acontece no mesmo momento de uma sessão. Então, qual que é a relação entre eles? Como que você linka um ao outro? Eles estão em diversas plataformas. E a gente vai cobrir um pouquinho sobre essas plataformas. De novo, vou pedir mais uma participação de vocês. No último ano, quantas vezes uma plataforma que você usava, que você amava, mudou? Vamos lá. Incrível, né? Então, se eu uso diversas plataformas e elas próprias, elas não mantêm consistência, como que eu mantenho a consistência do meu resultado? A gente sofre muita pressão do mercado. Todos aqueles KPIs lá, eles sofrem pressões do mercado também. Às vezes eu não estou vendendo por causa de um concorrente, por causa de uma mudança climática, por causa de uma mudança até mesmo de comportamento. E isso faz muita diferença na hora daquela pirâmide toda contar
essa nossa história completa. E a gente nem sempre, a gente é facilmente interpretado. Se a sessão caiu, o que aconteceu? Se o scroll começou a ser maior ou menor? Isso é bom, isso é ruim? Sei lá. E o mais importante, quem aqui nunca recebeu uma ligação num domingo, umas 10 horas da manhã, falando: por que ontem a conversão caiu? Lascou, né? O que eu vou falar? Então a gente volta para a nossa pergunta. Eu quero medir? Eu quero medir, mas eu não sei como fazer esse trem dessa medição, desse negócio funcionar tudo. Como que isso, ele vai fazer para a gente chegar do outro lado? E aí eu queria mostrar para vocês como que a gente implementou dentro do Carrefour. E aqui um disclaimer, não é perfeito. Meus colegas de Carrefour estão aqui, eles podem ser testemunhas que não é perfeito, mas eu vou mostrar um pouquinho da nossa pirâmide estratégica e como que a gente juntou isso tudo e a gente fez o que a gente chama de tech stack. Quais são as ferramentas que eu coloco em cada momento e como eu gerencio cada parte dessa nossa pirâmide. Vamos começar por baixo da nossa pirâmide. Quando eu falo daquela partezinha ali que tem clique, que tem a parte scroll, tem a parte de pagamento, tem a parte de clique, o que foi para PDP, PLP, eu uso muitos eventos, perfeito? Porque ali eu sei exatamente o que está acontecendo. A pessoa foi na página, clicou, eu pego a propriedade dela. Putz, incrível. Quem que eu uso? Hoje a gente usa o Google Tag Manager e o Google Analytics. Aqui eu tenho certeza que eu não estou contando novidade nenhuma para vocês, né? A maior parte desse auditório aqui deve usar também ferramentas como essa. Vamos subir na nossa pirâmide. Quando eu viro para vocês, eu falo sobre vendas. Puta, aqui começou a ser uma coisa diferente. Você viu que eu não coloquei o GA, eu não coloquei nenhum evento ali, eu coloquei o nosso próprio Google Cloud, porque isso é uma transação. A transação, ela acontece no meu ambiente. Eu não preciso saber se a pessoa clicou para eu saber que foi a transação. Quando eu emito uma nota, quando eu consigo fazer a venda, eu sei que a pessoa usou. Então, vocês estão vendo que eu estou misturando ferramenta? Eu comecei usando em uma ferramenta, agora eu estou passando para usar a outra também. Além disso, a gente olha, sessão conversão. E aqui começa uma sopinha, né? Porque tem diversas origens, tem diversos lugares. Quem aqui, mostra a mão, quem aqui já olhou para uma plataforma, falava uma coisa, olhou para outra, falava outra coisa, e quando você somava a origem de todo mundo, dava mais que a sua venda. Vamos lá, quem aqui já fez isso? É de matar, não é não? O que é importante aqui? Dentro dessa stack, isso é mais uma informação. Isso é mais um ponto que a gente coloca. E tudo isso está ligado à transação 1P, a transação que vem dentro da nossa própria plataforma. Então, eu consigo ter um entendimento um pouco melhor da origem. E aí, passando um pouco mais para cima da nossa pirâmide, a gente vê também essas ferramentas para mensurar, elas todas vão olhar para o nosso curto prazo. Então, eu preciso saber quem que são as fontes da verdade, dentro daquela parte mais operacional, qual delas que eu vou confiar mais, qual daqueles eventos eu vou olhar mais. Isso por quê? Porque se eu ficar maluco comparando uma com a outra, eu nunca vou chegar no caminho, né? Porque eu começo a reclamar do número, o número está errado, daí começa a não discutir sobre o que é importante, que é realmente o sinal. E a partir disso, a gente também tem que entender o que a gente quer medir e então a ferramenta. Quem aqui já escutou, você está usando uma Ferrari para atravessar a rua? Te garanto, várias vezes vocês já escutaram isso, né? Gostei. Vai lá, quem aqui já escutou que vocês estão contratando uma Ferrari para atravessar a rua? Maravilha, por quê? Porque a gente muitas vezes começa pela ferramenta e depois a gente vai entender o que a gente quer medir. Coisa importante, isso tudo é transparente para a operação. Meus colegas de Carrefour aqui são do time comercial. Eles precisam se preocupar de onde que veio o dado? De jeito nenhum. Eles precisam confiar. Isso é muito importante. Confiança é uma palavra que a gente precisa ter no nosso vocabulário aqui sempre. Eu tenho o dado, eu sempre sei de onde ele vem, ele mantém consistência. Quando não tem consistência, eu sei explicar por quê. A ferramenta se mantém, eu tenho uma fonte da verdade, então a operação ela não se preocupa. Ela fica mais preocupada em entender o porquê do movimento e não criticar o movimento.
mais fácil do que falar, muitas vezes, né? Além disso, isso aqui é um monitor de saúde. Putz, minha sessão caiu de ontem para hoje, metade do que está acostumado. Será que eu tenho um problema? Será que deu um bug? Será que o cabelinho não fez um deploy direito? Cabelinho é o nosso head de tecnologias para o e-commerce. E você também tem, com curto prazo, essa ajuda para aprofundar. Começa lá em cima. Número de pessoas caindo, LTV caindo, venda caindo. Essas ferramentas ou essas informações curto-prazistas, ela ajuda a gente até dar esse duplo clique. E falar, olha, beleza, está caindo porque a origem de uma plataforma XPTO que antes representava 40%, agora representa 30%, 20%, 10%. Então tem alguma coisa errada acontecendo. E aí eu trago para vocês aqui a parte um pouco mais superior da nossa pirâmide. O que chama atenção nessa parte superior? Nenhum dado da parte superior da minha pirâmide, ele é informação externa. É tudo informação minha. Vamos lá, transação é minha. Produto que eu vendi é meu. Se eu quero saber o pessoa usuário, o cadastro, está na minha plataforma. O LTV está na minha plataforma, está na nossa modelagem. Então isso tudo ajuda a gente a ter um pouco mais de confiança quando a gente fala sobre esse topo da pirâmide. Como que a gente mensura isso tudo? Você fala, Arthur, como que vocês fazem para mensurar pessoas usuárias e LTV? LTV, obviamente, a gente faz com modelagem estatística, porque eu preciso entender quanto que a pessoa tem de previsão que ela vai vender, obviamente, no futuro. E quando eu falo de pessoas usuárias, isso aqui eu aprendi na casa antiga, é muito legal a gente olhar sobre cada um dos cohorts. Quem aqui já recebeu uma ligação desesperada, falando que o churn caiu muito de um mês para o outro? Vamos lá. Fazer de novo as mãos. Alguém aqui já recebeu essa ligação desesperada do churn caindo? Pois é, isso acontece pra caramba. Por que isso acontece pra caramba? Porque o churn, ou o abandono, ele é um KPI fim. Ele vai demorar um tempo para fazer. E o jeito que a gente mensura é fazendo essa análise de cohort. Como que eu faço? Eu olho cada um dos cohorts por entrada, vejo quantas pessoas entrou por cada um dos cohorts, e eu vejo a retenção. Então, você está vendo que aqui eu estou falando quantas pessoas estão voltando para o meu negócio. Em algum momento isso aqui me importou se a pessoa volta a cada 2 semanas, 3, 28, 45, 90? Não, porque eu olho mês a mês, ou semana a semana, tudo que você quiser, e a gente consegue ver a retenção. Por que isso é importante? Se na diagonal desse KPI ele demonstrar que está todo mundo caindo, quer dizer que tem um problema no seu mês. Está vendo como é que é fácil interpretar? Se eu vejo que em uma linha está caindo de um mês para o outro, também é fácil de interpretar. Porque eu sei que para aquele cohort, para aquele grupo de pessoas, alguma coisa de errado está acontecendo. Eu posso também falar o que está acontecendo de um mês para o outro. Quando que acontece o maior problema? Eu estou perdendo do M0 para o M1 no primeiro mês de operação. Será que tem alguma coisa que eu consegui atrair essa pessoa e que agora já não é mais interessante para ela? Super legal essas informações, né? E aqui eu queria trazer para vocês também que muitas vezes a gente fala de modelagem, a gente fala isso como uma parte principal e ela sim ajuda muito a gente. Mas, principalmente, se você está começando, se você é uma empresa um pouco menor, está tudo bem se você não tiver a parte da modelagem. A parte da modelagem, a parte de conhecer sua pessoa compradora, ela é super importante. Quanto que ela está voltando, quanto que ela está comprando, quanto que ela está deixando de fazer, isso ensina muito, muito a gente. E tudo isso, a gente está falando de médio a longo prazo. Então, eu não estou tomando nenhuma decisão desesperada usando essa parte da minha pirâmide de mensuração. Então, ela também tem uma fonte da verdade. Você está vendo que isso aqui é um fator comum entre elas. Elas precisam ser fontes de verdade. Ela é business driven. Apesar do nome bonito, isso só quer dizer que eu preciso entender o que meu negócio está otimizando. E a partir disso, eu desenho quais são essas minhas mensurações. E as modelagens, enfim, todo esse arcabouço que a gente pode usar
para mensurar, ele tem diversos níveis. Eu posso usar um Marketing Mix Model, que aí, se a gente começar a falar disso, eu vou demorar mais 2 horas para falar, porque esse estatístico aqui ama essas coisas. Um LTV, o que é muito importante? Ela tem um objetivo, ela tem que provar valor, e ela tem que explicar sobre o valor. Arthur, olhei minha pirâmide estratégica, desenhei ela não está me dando resposta. O que eu faço? Vai para a tua operação, volta para o teu financeiro e vê se realmente esses KPIs são os melhores KPIs para você implementar dentro de uma pirâmide. Arthur, tem uma parte ali importante que não está na minha mão. Eu devo rever? Sim. Reveja, olha de novo e vê tudo como você faz essa pirâmide. Outra pirâmide é legal pra caramba, né? Tá, então eu fico igual o Stanley. Sim, gente, eu sou nerd e sim, eu amo The Office. Então eu fico igual essa pessoa ali, eu fico feliz pra caramba porque eu tenho a ferramenta certa, eu tenho o jeito certo de mensurar e eu sei o que eu estou fazendo. Puta, eu tô nas nuvens, né? Mudou uma ferramenta. E aí? E agora, o que eu faço? Deito no chão e choro? Peço as contas? Não. Vamos lá. Lembra que a gente falou que o nosso principal desafio é como que a gente faz para se antecipar às mudanças, como que a gente desenvolve esse músculo dentro das nossas organizações? Eu vou contar um pouquinho agora como que a gente passou por esses desafios, principalmente com as mudanças. Eu vou falar de uma ferramenta que, para muitos de vocês aqui, ela é o amor e o ódio. Vou começar falando, então, pelo universo de Web Analytics. Eu sei, o olho até chega a virar, né? Pois é, tenho certeza que vocês já viram isso aqui em vários lugares. O que é o único fator em comum? Não, eu não vou contar a história do Google Analytics, mas qual que é o único fator em comum? De forma quase aleatória ou randômica, eu tenho mudança. Está vendo ali? Eu consigo falar que foi 2 anos para a primeira mudança, 5 anos para a segunda, depois 4 anos para a terceira, depois mais 2 anos, mais X anos. E vocês entendem que elas acontecem em momentos que talvez você não esteja pronto para mudar? E aí, isso aqui é muito importante, tá? Porque essa grande mudança que a gente teve aqui dentro do Google Analytics, com Web Analytics, eu vou contar um pouquinho para vocês qual foi o impacto para a gente e como que a gente se anteviu essas mudanças, como que a gente atuou sobre elas. Sim, teve momentos que eu queria deitar no chão e chorar, mas fiz isso escondidinho, não na frente de todo mundo. Qual que foi a principal mudança que a gente teve entre um e outro? Primeiro, quem aqui já estava acostumado com essa hierarquia do Universal? A gente tinha pessoa usuária, para cada pessoa usuária podia ter mais de uma sessão, tinha o negócio da sessão caducar, mudar, beleza? E cada uma delas eu tinha hits, e se eu quisesse, eu tinha danado do evento, beleza? Simples, né? O que isso mostra? Pode ter mais sessões que pessoas usuárias? Pode. Pode ter mais pessoas usuárias que sessões? Não, né? Então você vê que ele já vem implementado de uma forma muito simples. É difícil, não é difícil, né? Mas é um pouco mais difícil de você errar e de você fazer algum problema quando você instala ela de cima para baixo. E eu coloquei por querer o evento muito com um papel secundário ali. Quando você muda para o GA, o que acontece? Evento, parâmetro, evento, parâmetro, evento, parâmetro, evento, parâmetro. O que isso mostra para a gente? Que a forma de mensurar a hierarquia é muito diferente. Um evento pode não estar na mesma hierarquia do que o outro. Um parâmetro pode estar referenciando um evento. Cara, que coisa maluca isso aqui. Isso aqui, se você instala do zero, coloca lá no meu site, começa a usar isso, ele vai ficar parecendo louco. Por quê?
aquela hierarquia bem definida que a gente tinha, não é respeitada mais. E antes, o negócio que era muito secundário, que pouca gente mexia, ou quando mexia mais de curiosidade, ele começou a ter papel protagonista. E aí o evento aqui, junto com os parâmetros, é uma das principais coisas. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como que a gente tem essa visão mais completa, né, de um evento, para como que eles foram para as sessões. Isso aqui é um pouco da mudança que a gente teve, né? Então, a gente tem a sessão, né? Então eu tenho qual que é o objetivo dela, de onde que ela veio, qual campanha. Eu tenho a pessoa usuária, e aí ela vem com um monte de parâmetro atrelado a ela, tá vendo? Dentro de um só evento, dentro de um só pessoa usuária, eu tenho muita informação ali daquele parâmetro. E aqueles parâmetros, eles arrastam para o resto de tudo que eu estou falando. A sessão também, ela mudou um pouco. E o evento, por si só, ele tomou um papel muito mais relevante do que a gente tinha antes. Isso aqui parece que é um pouco mais complicado, mas no final das contas, a gente fala de eventos, eles existindo em 4 grandes grupos. Esses 4 grandes grupos de eventos são os eventos automaticamente coletados, são os eventos muito mais básicos. Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada um deles, vocês podem entrar lá na documentação, é super simples da gente fazer. A gente tem eventos que eles aumentam ou eles melhoram a minha mensuração, e eu tenho eventos recomendados e custom events. Quem aqui trabalha com GA4 há um tempo e tem mais custom events do que sabe os nomes? Vamos lá. Assusta, né? E volta lá na nossa hierarquia. Por que eu estou trazendo isso aqui depois da hierarquia? O evento na hierarquia, ele era uma coisa operacional, uma coisa muito mais tática. Aqui ele começa a ter um papel que, se você fizer bobagem com ele, ele tem muita chance de você tomar informações erradas, tá? E no final, você vê que os custom events é o chamado blessing and a curse, né? Uma coisa boa, uma coisa ruim no mesmo tempo. E eu vou passar aqui algumas boas práticas de como a gente cria evento. Isso aqui a gente leva super a sério, é quase uma seita para a gente conseguir ter esses eventos bem caracterizados. Porque dentro da nossa hierarquia, apesar dela não ser mais com aquela hierarquia de reads que a gente falou anteriormente, a gente ainda assim leva os eventos com uma certa hierarquia. Então, o que eu trago aqui de boas práticas para vocês usarem, junto com o GA4, para vocês fazerem a gestão melhor dentro dos seus eventos? Primeiro, use snake case. Alguém sabe o que é snake case aqui? É o underscore lá que a gente usa. Por que isso é importante? Por que isso está no primeiro? Vocês não podem imaginar a quantidade de vezes que alguém chama um evento, alguém acha que está chamando um evento, e o evento na verdade tem um espaço a mais, 2 espaços a mais, 5 espaços a mais. Quando a gente faz isso, ele entra naquelas boas práticas de nomenclatura, e ele tem que seguir essa boa prática de nomenclatura. Segundo, planeja com antecedência. Quando a gente fala de evento, e aí o time comercial atrapalha algumas vezes, não, atrapalha não. Isso, o Juninho ficou bravo quando eu falei que atrapalha. Mas o time comercial quer ter mais informação. Mas será que você precisa ter um evento a mais? Será que isso já não está no parâmetro de um outro evento? Ou será que essa informação já não existe? Muito importante você ter esse olhar super claro de como que você precisa se planejar para um evento. Ou você precisa se planejar para você ter a implementação dele. Terceiro, privacidade primeiro. Eu posso usar um evento para coletar várias coisas, certo? Inclusive coisas que não são tão legais de coletar. Uma key, alguma coisa assim, em que você pode até trazer mal para a pessoa usuária. Então, sempre leve em consideração isso. Quarto, não desorganize o seu GA4. Uma casa desorganizada, você não acha nada. Lembra, tem uma dependência gigantesca do evento. Então, por favor, não desorganize o seu GA4. Ele é a sua bênção e o seu fim se a gente tiver isso desorganizado. Isso aqui a gente leva com muito carinho, porque a gente sabe que se tiver desorganizado, ninguém acha nada, cria novo evento, começa a criar eventos sem nomenclatura correta, tudo que a gente falou dali para cima a gente começa a perder. E por fim,
a gente não pode simplesmente criar evento e esquecer dele. O evento é uma coisa super querida para a gente. É aquela pessoa que a gente guarda no coração, dentro do bolsinho. Eu não posso simplesmente criar ele e esquecer. Se ele não faz mais sentido, o que eu faço? Tira. Deleta ele. Está tudo bem, a vida segue. Mas a gente precisa ter muito cuidado e muito carinho com todos os seus eventos. Eu vou falar agora um pouquinho o que aconteceu com a gente quando a gente fez essa mudança do GA4, do Universal para o GA4, tá? Esse aqui é um indicador, beleza? Estava ali no amarelinho, tudo bem, não tem problema nenhum. Do dia para a noite, foi para lá. No final das contas, era a mesma coisa. A gente só estava mensurando de forma diferente. Eu trouxe aqui um exemplo de até forma de mensurar diferente. Então, 100 milhas por hora é a mesma coisa de 161 km por hora, não é? Mas o número é diferente. Então, no final das contas, a gente não se desesperou tanto quando mudou as coisas, porque a gente viu, beleza, o meu objeto fim mudou? Não, não mudou. Então, na verdade, o que eu estou mensurando é uma coisa um pouquinho diferente do que eu mensurava antes. Eu vou voltar com vocês para a nossa pirâmide. E aqui eu fiz um funil para a gente poder. Então, vamos falar hipoteticamente que essa minha empresa ela tinha 1000 entradas numa PDP PLP, numa página de produto, página lista de produto. Eu tinha mais ou menos 1.200 sessões, 30% das pessoas iam para o checkout, das sessões iam para o checkout, e eu tinha compra em 75 delas. Super organizado, né? Do dia para a noite, vamos falar que sua ferramenta fez isso aqui. E agora? Desespero, choro. Lembra, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma com que a gente está mensurando. O que não deixa a gente desesperar? A gente não olha um KPI só pelo aquele KPI. A gente tem que olhar ali inteiro. Então vamos voltar para a nossa sessão inteira. Olha o dado de business, mesma venda. Todo o resto do meu funil, ele mudou. Tudo bem, mudou a forma de mensurar. Mas o objeto final, o meu objeto ali de compra no final, é um dado meu, por isso que lá no topo da pirâmide estratégica de KPIs, ele é meu, eu não deixo isso com outra ferramenta. E no final ali, beleza, eu diminuí o percentual de um para o outro, mas é porque eu estou mensurando de forma errada, de forma diferente. Outra coisa que não deixa a gente desesperar tanto quando tem essas mudanças, é que elas podem rodar em Shadow. Eu sei que dá preguiça, eu sei que tem hora que não dá muito para colocar duas ferramentas rodando ao mesmo tempo, mas a gente tem tempo para fazer isso. Toda vez que a gente planeja uma mudança de ferramenta, uma mudança de evento, uma mudança até mesmo de forma de mensurar, eu posso rodar em paralelo. Por exemplo, o GA4 e o Universal, a gente ficou rodando durante um bom tempo para aprender o que um dizia, o que o outro falava, e sempre isso a gente usa no nosso dia a dia. O objeto final dos dois continua sendo um objetivo de negócio e a gente sempre usa essas informações com os parceiros. Então, sim, a gente teve várias conversas com o Google para entender por que diabos isso aqui está mudando de um para o outro. Um não está conversando com o outro. E como a gente tinha muita informação e eu tinha as duas ferramentas em mãos, era fácil de eu entender por que um falava uma coisa, o outro falava com a outra. Era só a forma de mensurar diferente. Eu trago um outro número aqui para vocês. E aqui um pouquinho menos sobre ferramenta, tá? A curva de tráfego caiu do dia para a noite ali, começou a cair. Isso aqui é um problema? Eu devo ficar desesperado? No final das contas, isso tudo depende. Eu vou contar a história dessa curva de tráfego aqui. A gente tinha uma fonte de originação de tráfego que não convertia nada. O que o time de negócio fez? Cortou. Por que eu não desesperei? Porque isso foi uma coisa acordada, inclusive conosco. Então a gente sentou, entendeu e falou, puta, olha, vai acontecer aqui agora. Quando a gente viu esse drop, a gente viu essa queda, a gente não ficou assustado porque a gente sabia o que estava acontecendo.
E de novo, voltei na métrica de business, mudou a venda final? Não mudou a venda final, então está tudo bem. E aí, com todas essas mudanças, eu queria, nos últimos minutinhos, falar um pouco para vocês o que o futuro nos reserva, né? O que a gente pode esperar nesse mundo que sempre tem mudança, da forma com que a gente faz. A única coisa que eu tenho certeza no final das contas é que a gente vai ter mudança. Vai ser na ferramenta, na forma, vai ser no jeito da gente mensurar. Mas eu queria trazer para vocês o que a gente usa como norte dentro do Carrefour para a gente não se desesperar e para sempre, quando vier a mudança, a gente conseguir atuar de forma positiva para elas. Então, primeiro, teve mudança. Conheça a sua tech stack. Se tiver alguma coisa ali, alguma ferramenta que vocês não conhecem, gente, discute e entende. A ferramenta ela tem que gerar um valor, ela tem que gerar um objetivo, até porque ela tem um custo, né? E conheço o objeto final. Eu sou do time de Analytics, eu sou do time de engenharia, eu preciso entender como que o negócio faz dinheiro. Sim, você precisa entender. Porque a gente sabendo disso, a gente consegue determinar quais são as melhores ferramentas, a gente consegue determinar qual que é a melhor forma da gente mensurar, e a gente consegue ter controle disso. Segundo, né? Façam parcerias com as ferramentas. Eu sei que de vez em quando é chato, eu sei que de vez em quando é difícil, mas a gente participar dos congressos, a gente participar até mesmo de reuniões como essa aqui, a gente consegue ter entendimento das ferramentas. Todas as ferramentas são grandes, elas têm grupos de discussão, elas têm fóruns abertos. Participem ativamente desses fóruns, isso faz muita diferença. Você pode descobrir um negócio ali que às vezes nem está num release note, porque muitas vezes as pessoas engenheiras estão dentro desses fóruns. Isso ajuda muito a gente. Participa dessas comunidades, desses grupos, e isso vem de uma pessoa que ativamente participa desses fóruns, dessas discussões, até mesmo como desenvolvedor. Isso me ajuda muito a ter entendimento até da pessoa final. Se eu estou vendo que um erro está acontecendo com usuários repetidos, ou uma feature é uma coisa que meus usuários repetidos queriam, isso eu consigo, até como pessoa desenvolvedora, melhorar o meu código. Uma coisa importante, sempre as pessoas estão olhando ali, tá? As comunidades, elas são feitas até porque dificilmente o problema que você está passando é só seu. Muitas vezes pode parecer. Só que dentro da empresa, muitas vezes você é o pessoal mais técnico, ou muitas vezes você não tem pessoas para poder fazer essa discussão. Busque na comunidade esse lugar. Bom, antecipem-se as mudanças. Igual a gente falou, gente, mudança vai acontecer. Agora, como eu ajo sobre ela, que vai ditar se vai ser positivo ou negativo. Aqui, a gente falou lá, o rodar em shadow, rodar em paralelo, super importante. Uma coisa que sempre vai acontecer quando tem tempo, né? Porque às vezes acontece. E ajuda a gente não perder conhecimento. A pior coisa que pode acontecer quando a gente muda de ferramenta ou muda até mesmo a forma de operar é quando você perde o conhecimento acumulado durante o tempo, né? Isso a gente não consegue recuperar. Então, invista um tempo em fazer isso. Eu sei que de vez em quando é melhor a gente, deixa de lado, depois eu faço, mas para a ferramenta, principalmente mensuração, isso é super importante. Seja dono do seu dado ou dona do seu dado. Por que isso é importante? Você fala, Arthur, você tem ferramenta? Sim, tenho ferramenta. Todos os eventos que estão no GA sendo coletados diariamente, a cada milésimo de segundo, você guarda na sua base estruturada de dados? Sim. Podia estar na ferramenta? Podia. Eu podia tirar relatório de lá? Podia. Eu faço? Não. Porque isso parece ser um custo meio irrisório para vocês, né? Muitas vezes, não tem porquê, eu não vou fazer. E se a ferramenta der pau? E se do dia para a noite ela mudar? Eu preciso ter isso na minha mão. Eu preciso ser dono desse meu dado. Afinal de contas, ele é do meu negócio. Então, eu preciso também ter controle disso. E por fim, turma, não tenha medo. Vai vir mudança, a forma com que a gente opera vai ser diferente. Aqui o mais legal é a gente usar as outras dicas exatamente para nos dar confiança
para a gente conseguir se antever as mudanças, para a gente conseguir até mesmo tirar o melhor dessas mudanças. Muitas delas não são feitas à toa, tá? Elas são feitas porque tem algum objetivo de segurança ou tem algum objetivo de negócio mesmo. Então é muito importante a gente não ter medo. E aí, a dica final que eu dou é: tá com medo? Vai na comunidade. A pior coisa é quando você está sozinho, né? Quando você está se lascando com um monte de gente, parece até mais fácil. Então usa isso ao seu favor. Abra as comunidades, participem delas, porque isso tudo, no final das contas, vai ajudar a gente a ter uma stack muito mais completa, e essas mudanças, elas sejam só um pequeno pedaço do nosso dia a dia. Que o mais importante, que a gente gerar valor para o nosso negócio, a gente tem em nossas mãos. Bom, tenho só que agradecer. Agora a gente vai bater um papo, né, Vilela? Sim, mas antes uma salva de palmas para você, né? Cara, como que dói o assunto, né, da mudança de hits para eventos. É uma coisa que gerou um transtorno para muitas e muitas empresas. Eu não estou falando só de empresas pequenas, tá? Não, para todo mundo. É um negócio realmente generalizado. Vamos fazer o seguinte, vamos sentar. Boa. A gente fica de boa aqui. Você tem um cafezinho? Aceito. Cara, assim, eu fiz algumas anotações, algumas ideias que eu tinha, algumas coisas da fala que você teve aqui também. Daqui a pouco também, se possível, eu vou abrir o microfone para algumas perguntas aqui, tá? Durante um momento ali da sua fala, você falou muito sobre captação de dados de 1P e para dar prioridade a esses dados por conta própria. Para isso, a maturidade sobre como captar, concatenar, depurar, né? Posteriormente, validar, para aquela empresa presente aqui, hoje, né? Representada aqui, que está cheia de dores e usa aquele padrão front, GTM, GA. Que dica você daria para ele iniciar esse processo? Que a gente sabe que ele não vai chegar no mundo ideal do nada. Perfeito, né? Perfeito. Volta ao teu negócio. Descobre qual que é o KPI mais importante. Será que é venda? Será que é margem? Será que é conversão? Será que é o quê? Volta para a pessoa do seu negócio. E a partir daquilo ali, começa a coletar e começa a cruzar. É coisa simples. Eu só tenho no Excel, eu só tenho numa planilha, eu só tenho dentro da outra ferramenta. Na mão, né? Na mão, tá tudo bem. Às vezes a gente acha que as empresas mais estruturadas, elas não fazem nada na mão, né? Gabi, não ri tanto, né, filha? Gente, a gente faz muita coisa na mão. Então, se você acha que você está sozinha ali, puta, porque eu estou tirando um trem na mão, pode tirar. Tá tirar um pouco bem. Daquela coisa também, eu estou atrasado porque eu peguei um pedaço de papel. Às vezes a gente tem umas ideias meio erradas das coisas, né? Rapaz. Porque no fundo é modelagem, né? A ferramenta é só ferramenta, né? Exato. A ferramenta ela não pode ser o fim, né? Ela tem que ser sempre o meio. Aproveitando até isso, sobre ferramentas em si, você falou ali muito sobre... Você citou sobre o Tableau, o Google Cloud, por exemplo. A gente sabe que as ferramentas em si não resolvem os problemas por si só, mas para aqueles aqui presentes que têm vontade de criar sua própria ferramenta de análise, eu já vi muito isso recentemente por conta das inúmeras dores desse assunto da mudança de hits para eventos e tal. Você acha que existe alguma vantagem nisso? Cara, eu acho que a ferramenta de visualização, no final das contas, ela é só a pontinha do processo lá. O que para a gente é super importante, a gente fez essa mudança. Até um dado interessante. Há 1 ano e meio atrás, o Carrefour tinha 13 ferramentas de visualização. Eu confesso que eu não conhecia 13 ferramentas até eu entrar no Carrefour. Tá? Eu não conheço 13 ferramentas. Rapaz, o negócio era meio complicado. E aí, o que a gente percebeu? Que toda ferramenta a gente ia acabar caindo no mesmo problema. A camada semântica, ou seja, o objeto do dado, né, a explicação daquele dado, ela sempre estava na ferramenta. Então a gente começou a falar,
Então, se sempre está na ferramenta, eu tenho várias ferramentas, então eu tenho que fazer alguma forma com que eu centralize isso. Então, o primeiro passo para a gente foi, eu tiro a camada semântica da visualização, então fica dentro da minha base de dados. Ela vira domínio meu. E aí a visualização, ela começa a ser só mais um ponto. A gente tem visto muita ferramenta open source de visualização que é muito boa. Às vezes você não precisa investir ali, às vezes você não quer investir tanto num Tableau, igual a gente usa aqui. Ele é muito, muito performático, mas ele também é caro. Será que tem um superset que eu posso usar? Ou será que tem alguma outra ferramenta que eu posso usar? O que é importante? Quando a gente pega a camada semântica, a gente joga para dentro do nosso domínio, trocar a visualização é como se estivesse trocando só a última camadinha ali. Não vou falar que não dói, né? Porque vai doer, porque a forma de fazer é diferente. Mas é muito mais simples do que a gente ter que trocar toda a camada semântica toda vez que trocar a ferramenta. Às vezes, você não precisa de algo tão sofisticado, né? Não, de jeito nenhum. A não ser que seu negócio exija algo sofisticado, né? Perfeito. O Mauro, que é nosso amigo aqui, conselheiro, está ali do lado do palco, ele faz uma piada assim para mim de vez em quando, dessa dor toda da mudança dos conceitos, né? Ele fala que o GA4 é uma Ferrari desmontada e o Fusca o Universal Analytics é um Fusca completinho, tá ligado? Montadinho, bonitinho. Então ele já vinha prontinho. É isso. E aí a gente perde a noção do quanto aquilo é poderoso, mas ele é abstrato. E aí eu preciso modular antes de usar. E as empresas em geral hoje não tem quem module isso lá dentro, certo? Perfeitamente. E isso é muito interessante o que você falou. Se você tiver uma Ferrari desmontada, ela tem zero valor para o negócio, né, no final das contas, porque ela não está nem fazendo o objeto inicial dela. E o Fuquinha lá estava funcionando super bem. E se quebrasse, era só pegar um aramezinho ali, rapidinho você arrumava. Só que para o negócio, pensa que dado é poder, tem informação, empoderar as operações com mais informações, isso é poder. A gente está dando mais poder, tomada de decisão ser melhor ainda. Então, talvez valha a pena você investir sim, talvez valha a pena separar o time, você conseguir colocar umas pessoas, colocar um pouquinho mais de esforço ali. Putz, não quero construir a Ferrari inteira, vou construir o chassi então, pelo menos, vou entender um pouco mais. Já tem frames, até nesses fóruns mesmo, já tem frame já quase pronto para você plugar e colar ali para dentro. Então, é uma coisa que é importante dedicar, é importante entender um pouco mais, né? Engraçado que normalmente quem tenta fazer tudo de uma vez só, que seja por inúmeros motivos, às vezes essa questão do top-down, né, muita pressão, mas acaba, nesse universo de WA em geral, acabam tendo muitas falsas correlações lógicas, né? Aí você gera KPIs, por exemplo, que parecem muito inteligentes, mas na verdade eles só representam um reflexo da sua ansiedade, né? Exato. Isso é um negócio muito louco, né, cara? Exato. Eu já tive, em experiências passadas, a criação de KPIs, só porque aquele KPI que a gente estava olhando, ele não estava agradando a pessoa que estava lendo ele. Então a pessoa começou a falar assim, cara, faz o seguinte, e se ao invés de Monthly Active Transactors, a gente criasse um Monthly Active Transactors qualificado? Tá, eu posso criar. Tudo bem, eu vou criar para a gente responder. Mas o que isso aqui está adicionando de informação? O que isso aqui está me ajudando a tomar decisão melhor do negócio? Porque você pode entrar naquele loop infinito de eu não concordo com o KPI, eu faço outra forma de mensurar, mas eu nunca estou tomando a decisão, eu nunca estou perguntando mesmo por que aquele KPI, no início lá, aquilo estava me incomodando tanto. Por que ele está caindo, entendeu? Porque é isso que gera valor para o negócio. E não se criar mais um. Essa obsessão por números, na verdade, acaba gerando uma questão do jogo pelo jogo, né? Você esquece até o que é o objetivo de fato, né? E aí depois, em determinado momento, alguém reclama, como vai a performance? Tu perde até a correlação. Ué, não faz nenhum Como vai a performance? sentido. Qual performance? Qual delas? Então, assim, cara, uma coisa interessante, né? Também nessa questão dessa mudança toda, sobre a questão da privacidade.
né? Eu fiz até uma anotação aqui interessante que eu não queria deixar esse ponto passar, porque ele exemplifica para mim como o mercado ainda não está maduro em relação às consequências da GDPR e LGPD. A gente está meio que no imbróglio ainda entre performance versus jurídico, né? Exato. E tudo mais. Mas eu queria saber, na sua visão, para a gente até acabar aqui com um mito de uma vez, e talvez possa ajudar algumas pessoas, tem uma historinha interessante nessa mudança toda, que é a seguinte: antigamente, as empresas de analytics em geral, elas já pediam para você não identificar usuários. Isso já acontecia. Antes de GDPR, antes dessa coisa toda, né? Elas já pediam isso, inclusive elas te puniam se ela percebesse que você estava usando a base dela para identificar usuários, né? Hoje em dia, depois da GDPR, ironicamente, por causa de toda a adrenalina sobre os dados de terceiros, o fim do third party data, né? Essas empresas de analytics estão pedindo para você identificar os usuários após o objeto de compra, né? O purchase, né? Caraca, que ironia, né? Mas o desespero deles é tanto, né? Para concatenar dados, que eles abriram mão dos próprios princípios, mesmo tendo uma suposta lei, né? Então isso acaba confundindo a cabeça de muita gente. Pega dados privados, não pega dados privados. Então vamos lá. Na sua visão, identificar usuários impacta ou não na performance do uso de dados? Boa. Falar que não impacta é um pouco difícil. Por isso até que eles estão tão desesperados para pegar essas informações. O que eu sempre gosto de usar como guia? Pensa. Se eu te contar que eu estou pegando o teu dado, estou compartilhando com a empresa A, B, C, eu estou usando para fazer XPTO, se há uma conversa, dificilmente a pessoa usuária se sente enganada, punida, se sente até mesmo impedida de te prover o dado. Eu, por exemplo, viro para você e falo: se você logar aqui no meu site, ou se você me permitir usar todos os seus dados, eu consigo te dar promoção personalizada, eu consigo montar o teu carrinho. Cara, é incrível isso. Quem não quer isso, entendeu? Agora, se eu faço sem você saber, daí vira até aquele negócio meio stalker, né? Puta, eu posso usar a sua geolocalização para entender quando você passa em frente a uma loja do Carrefour. Imagina toda vez que você passa em frente a uma loja do Carrefour, eu venho e falo: oi, tô aqui, venho aqui comprar. É desesperador, você começa a ter medo. No final das contas... Em 2015 eu ouvi uma palestra, o cara, ele achando isso maravilhoso. Ainda bem que é 2015. É isso. Eu não vou falar que nunca me pressionaram para fazer coisa parecida, viu? Mas a gente mantém os princípios. Então, acho que no final das contas é você ter essa conversa aberta. As leis, elas estão ali para, muitas vezes, para fazer os casos extremos, né? Para cobrir a gente dos casos extremos. E a gente sabe que ainda uma LGPD, ela não tem o impacto, ela não está com punições tão duras. Então, parece que vai todo mundo passar impune. No Brasil, não. No Brasil, não. Só que quem está te punindo são as pessoas usuárias. Se ela descobre que você está fazendo uma coisa errada, ou se ela descobre, e ela vai descobrir, é muito fácil saber, ela vai parar de fazer negócio, né? Você vê que aquela pesquisa que a gente mostrou lá no início, não é sobre você estar ou não compliant com a lei, mas sim você fazer a coisa certa e mostrar a coisa certa. Isso é importante e as pessoas estão dispostas a fazer mais negócios com você quando essa relação é transparente. Porque é isso que na vida pessoal a gente leva, né? Você não prefere muito mais fazer negócio com aquelas pessoas que são muito mais transparentes com você? Cara, isso me gerou um gatilho de uma questão que muitas pessoas também me questionam. Ok, eu vou ser transparente, eu vou pegar os dados da pessoa, eu vou perguntar isso para ela. Inclusive, hoje em dia, isso é lei, isso é regulamentado, né? Mas tem aquela velha questão. Alguns sites optam, principalmente assim, sites com
matrizes no exterior, etc. Isso aí é por conta da GDPR. Eles obrigam, mas muitas empresas no Brasil ainda estão naquela indecisão de eu deixo o cara optar ou eu digo para ele, meu irmão, você só vai navegar se você aceitar. Você acha que vale a pena fazer isso? Não. Porque quando você força alguma coisa, você deixa a pessoa contra as cordas, ela talvez naquele momento ela vai aceitar, porque ela está precisando muito. Mas ela vai com certeza tentar achar uma solução, tentar achar um outro que permita, ou achar um outro lugar em que você consiga fazer isso. E, de novo, tudo é sobre transparência. Você não quer fazer uma transação com a pessoa, você quer fazer todas. E aqui, até quando você estava falando, me lembrou uma coisa. A gente recebe, muitas vezes, parceiros vindo e propondo soluções incríveis. Virando e falando, olha, eu vou conseguir enriquecer os seus dados com uma base de dados aqui que eu consigo, não pergunta de onde, mas você vai ter uma informação acuradíssima. No final das contas, quem que está fazendo negócio com a pessoa usuária? É você. Você é responsável por aquele dado também. A gente toma muito cuidado quando a gente pensa, ou a gente até mesmo avalia esses dados terceiros, porque eu tenho que saber não só como eu estou coletando, mas como também o meu parceiro está coletando, como ele está usando. Isso é incrível, né? A gente tem que tomar esse cuidado também. Eu vou pedir aqui para perguntar quem... abre o microfone para mim, ver quem que quer fazer umas perguntinhas. Pode ser, né, Arthur? Opa, lógico. Aproveitar aqui, eu estou vendo que tem uns olhares aqui bem interessados. Tem gente querendo fazer pergunta aí, pessoal? Já tem lá, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Vinícius. Um dos pontos que eu gostaria de colocar empresas que compram mailing, né, para fazer disparo de e-mail. Eu acho que esses contatos são The Walking Dead, né? Mas eu queria saber de vocês, até na questão de lei, né? Boa. Cara, eu vou te falar que... Esse aí dá cadeia, hein? Isso dá cadeia e, além de tudo, isso é extremamente invasivo. Cara, imagina, todo dia alguém te ligar, te mandar uma mensagem, te mandar um e-mail e dá para saber. Eu faço, muitas vezes, de colocar o nome errado, para ver da onde que está vazando. Você consegue ver literal da onde que está vazando. E aí, a próxima vez que eu vou fazer negócio com aquela empresa, eu simplesmente escolho não fazer. Porque se ela está vendendo, se ela está fazendo esse tipo de coisa, imagina o que ela faz com os dados mais privados meus, né? Então, eu concordo com você. Para mim, esse é um tipo de ação que não gera valor. E se você está num momento quase desesperado de usar esse tipo de tática, reveja se faz sentido, volta lá para o teu negócio, vamos entender se realmente essa é uma forma, né? Porque me parece muito curto-prazista esse objetivo. Até complementando um pouco, deixando... Porque às vezes a pessoa pensa, poxa, tem questão moral, mas quem sabe, tô com dificuldade, quero usar e tal. Isso já funcionou tecnicamente, mas isso não funciona mais, tá? Como que funciona isso hoje? Os servidores de SMTP em geral, primeiro que eles bloqueiam e você não consegue. Então você vai ter que usar um serviço de mailing, um Amazon SaaS, qualquer coisa dessa. Quando você usa esse serviço de mailing em bases que não são suas, ele faz testes com você. Isso são regulamentos internos dessas empresas, é um grande acordo que eles têm entre elas, porque os provedores em geral de serviço, eles punem os mails, não você, eles punem os mails, então ele vai te repassar essa punição, portanto isso não funciona mais. Tem gente que faz? Tem, mas não vai te deixar ricão, não vai dar certo, não vai dar certo. Tem mais gente aí? Opa, tem um rapaz aqui. Boa tarde, Edu. Tudo bem? Eu sou o Galvão, da ClickBus. Primeiro, parabéns pela palestra, foi muito boa. Queria mudar um pouco o assunto aqui, voltar no comecinho da sua apresentação. Você trouxe um slide ali que reflete muito sobre o GA4, com as mudanças que a gente está tendo sobre atribuição. Que no Universal Analytics a gente era muito baseado em sessão,
Agora a gente tem um viés que a gente consegue ver por usuário, sessão, evento. Eu queria te perguntar, no Carrefour, como que vocês estão lidando com isso? Como que vocês estão resolvendo? Como que vocês estão se comunicando? Cara, é comercial? Ou o próprio modelo do GA, vocês estão usando ele, vocês estão criando o seu próprio? Queria um panorama geral seu sobre isso? Legal, boa. Isso está no dia a dia daquele time comercial ali, tá? Depois vale até a pena você sentar com eles e entender como que eles usam. Mas a gente rodou em Shadow durante muito tempo, para pelo menos conseguir fazer com que o Universal e o GA4 conversassem, a gente sabia o que um falava, o que o outro dizia, para ter mais ou menos essa normalização de conceitos. E aí hoje a gente leva em consideração a hierarquia de eventos também. Então eu sei qual que é a sequência que eles acontecem, eu sei como que é o funil, e tudo voltando para o jeito com que a gente implementou. Então o GA4 lá no GTM nosso, ele é muito quebradinho de diferentes etapas, de diferentes formas, o que vai agregar informação, o que é informação básica, o que é informação enhanced, né? O que é a mensuração enhanced. E sobre os modelos, cara, no final das contas, a gente usa um modelo proprietário, porque a gente achou que, no final das contas, para a gente era melhor usar como sinal desse modelo as informações dos eventos do que como objeto fim, porque tem outros objetos que também impactam no modelo. Mas se você usar o modelo lá mais padrãozinho, entre eles, ou os diversos modelos que tem lá, todos vão responder mais ou menos a mesma pergunta, tá? É muito mais sobre quais são os grandes movimentos, quais são as tendências que estão acontecendo, muito menos sobre a modelagem. Essa foi a abordagem que a gente tocou, e no final eu acho que dá bem certo, porque daí a gente fica menos tempo gastando sobre o modelo, sobre os eventos, e muito mais sobre o impacto que está acontecendo no business, entendeu? E aí volta lá a pirâmide estratégica, que a gente tem muito carinho com ela. Vou fazer só mais umazinha. Tem mais alguém para falar? Tá bom? Fechou? Fechou. Vou fazer... Cara, assim, só para finalizar com uma coisa interessante que ficou na minha cabeça. A seguinte frase. Mudou a venda final? Não. Então tá tudo bem, né? Exato. Essa parte da loucura de ser um analista certamente lidar com ansiedade, pressão do top-down, dos seus gestores e tudo mais. Para finalizar, que tipo de dica você dá para a gente sobre como lidar com essas cobranças ou como se comunicar em relação a elas? Boa. A gente sofre pressão sem parar, né? E nunca, quando vem uma pergunta quase que jogada, nunca você tem muito tempo para responder ela. Então, não é nesse momento que você vai educar. Você tem que fazer um trabalho anterior. Hoje, a confiança que a gente ganhou do Comex, lá do Carrefour, que é o comitê executivo, até mesmo do Stefani, que é o presidente, foi porque a gente foi fazendo esse trabalho de formiguinha. O cara tá ali com ele, mostrando o que está acontecendo, mostrando um pouco de como que a gente mensura. Porque quando vem a crise, não é na crise que a pessoa vai querer escutar a explicação, porque parece que você está dando até desculpa. Então, a gente entende que o trabalho, ele tem que ser feito com pouquinhos, e ele tem que acontecer no dia a dia ali com a pessoa. Se você consegue colocar isso como pauta, e essas pessoas querem analytics junto com elas, porque ajuda a entender melhor o negócio, quando acontece alguma quebra, quando tem algum desespero, aí sim você pode explicar. Então, ajuda bastante, sabe? Ou seja, menos reação e mais planejamento, basicamente, né? Muito obrigado, cara. Obrigado. Uma salva de palmas para o Arthur, pessoal.